sejam todos muito bem-vindos e hoje a gente vai falar sobre Zamioculca. Você deve ter em casa ou conhece alguém que tem. E na maioria das vezes, pelo menos, muita gente não sabe cuidar dessa planta. E olha que nem é difícil, hein? Mas vamos aprender aqui no canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreve porque tem muitos outros vídeos. Curte o vídeo, compartilha com seus amigos para que todo mundo conheça um pouquinho mais sobre a realidade dessa planta. Mas vamos lá conhecer um pouquinho do histórico dela. A Zamioculca é uma planta extremamente pré-histórica. Digamos que enquanto a maioria das plantas conseguiu se desenvolver numa era digital, a Zamioculca vive numa era bem pré-histórica, bem analógica, como a gente pode fazer essa comparação. Uma dessas características bem marcantes é que ela demora muito para se desenvolver. É um processo bem lento. Você compra, às vezes passa 1 ano, 2 anos, ela cresce um galho, 2, você acha que ela não se desenvolve porque tá faltando água, tá faltando sol, tá faltando nutrientes e não é nada disso na maioria das vezes. É porque ela simplesmente tem um processo bem lento. E a característica marcante dela são essas folhas aqui bem verdes. A Zamioculca muita gente nem sabe, mas ela tem uma flor e essa flor que ela dá raramente a gente vê, mas não é uma flor nem que se destaca tanto entre as plantas. Mas a planta mesmo que tem para chamar a atenção é essa folhagem aqui. E essa coloração das folhas cada vez mais verde é sinal de que ela está no lugar que realmente ela consegue se adaptar bem. Muita gente tem ela mais amarelada, eu tenho até aqui para mostrar para vocês, ó, a diferença da folhagem. Essa folha aqui é porque leva sol, tá? É de uma planta que leva sol. E ela acaba ficando num tom meio amarelado. Eu prefiro que ela fique com esse verde assim, ó, chamando bastante atenção, porque ela acaba ficando muito bonita. Você pode fazer uma limpeza na sua Zamioculca, tá? Para que ela fique mais verde ainda. Muita gente faz inclusive, sabe o que? Inclusive eu já fiz também. Pega a casca da banana, depois que você tira, não tem aquela parte de dentro da casca, né? Que é onde ficava encostado, quando fica encostado no fruto. Pois bem, você passa aqui, ó, nas folhas dela e ela fica bem brilhante. Inclusive, isso ajuda ela também, porque a casca da banana tem bastante potássio e esse potássio pode passar para a planta. Uma característica marcante da Zamioculca é que ela tem uma batatinha, tá? Isso aqui cresce numa batatinha. Eu vou arrancar aqui para mostrar para vocês. Olha só, essa daqui é a batata, tá? Que a planta cresce. A Zamioculca é uma planta que, apesar dela ser muito frágil, qualquer coisa ela se quebra, mas também ela tem uma facilidade de regeneração muito forte, assim, muito rápida. Então, muitas vezes, quando um galho se quebra, se tora, as pessoas arrancam porque acham que vai morrer. E não, a planta mesmo assim consegue salvar. Ó, tem várias aqui, ó. Você consegue ver que esse galho aqui dela tá meio partido para baixo, mas a planta não morreu, nem amarelou, ela continua verdinha, tá? Então, uma característica marcante dela é essa facilidade dela conseguir se regenerar. Por ela ter essas batatas, por ela ter essas raízes aqui tão gordinhas que absorvem e acumulam tanta água, ela consegue viver muito tempo sem ser aguada, sem que a gente faça rega nela. Então, se a gente coloca muita água nela, olha só, plantinha tão pequenininha, mas olha o tamanho da batata, tá vendo? Então, ela consegue ter essa batatinha dela cheia de água. Então, ela é uma planta que consegue acumular água. E se a gente rega ela demais, ela corre o risco de apodrecer pelo excesso de água. Já que fora a água que tem aqui na raiz dela, a gente ainda vai ter colocado mais. Você vai sentir se a terra da planta está seca, você coloca água. Se não, você não precisa colocar. E é simples, é só você tocar. Tocou na terra e viu que está molhada, não rega. Tocou, sentiu que está seca, você coloca água nela. E uma coisa importante também para vocês saberem é que se o vaso é de plástico,
você provavelmente vai demorar mais tempo para aguar ela. Por quê? Porque como ele não absorve a umidade, então por mais tempo a terra vai permanecer úmida. Então você tem que regar menos do que um vaso como esse, por exemplo. Esse vaso aqui é de cimento e ele consegue absorver a água que tem na terra. Então a umidade diminui bastante nesse vaso de cimento. Assim como o vaso de barro também, que pode muitas vezes secar bem mais rápido. A Zamioculca não é uma planta de grande porte, ou seja, na floresta ela vive entre outras árvores, então as árvores fazem muita sombra nela. Ela vai se desenvolver dessa forma na nossa casa também. Então a gente pode deixar ela num ambiente que dá muita luz, mas sem necessariamente o sol bater. Pode ser próximo de uma janela, pode ser num telhado onde proteja do sol, mas fique aquela iluminação boa, tá? E com relação à adubação, também é um processo bem simples, tá? Ela não exige tanto. A gente pode colocar o adubo de casca de banana, a gente pode colocar o adubo de casca de ovos, que também tem a dica aqui no nosso canal. A gente também pode colocar outros tipos de adubo que eu ensino aqui no canal, inclusive, tá? Então tem várias opções para você seguir, mas não precisa ser sempre. Uma vez a cada 3 meses, 4 meses, você pode estar fazendo essa adubação na sua planta. Essas são algumas dicas que eu trouxe aqui para você e no próximo vídeo a gente vai aprender a fazer mudas da nossa Zamioculca. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Se tem dúvidas, comenta. Compartilha esse vídeo também com seus amigos que provavelmente gostam de planta e que têm o Zamioculca em casa. E outra coisa, curte, porque isso vai facilitar com que outras pessoas também possam assistir, tá bom? E é como eu sempre digo aqui no canal, ter uma planta em casa é uma terapia. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!